E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui então para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a Grécia, né? A gente começou a falar sobre a história política da Grécia, né? Então falamos bastante sobre o desenvolvimento político, né? da Grécia Antiga. Então hoje a gente vai começar a falar sobre as questões culturais da Grécia, né? Sobre a religião grega, sobre os jogos, sobre a arte na Grécia Antiga. E aí a gente vai, né, tentar encerrar essa discussão sobre a civilização grega lá da antiguidade. Então, muito do que a gente vai falar aqui, né, vocês não vão encontrar no livro de vocês. O trecho sobre a parte cultural da Grécia ele é bem resumido. Então eu aconselho que vocês façam as anotações, né, para que vocês possam resolver o TD posteriormente, vai facilitar as atividades, né? Porque muito daqui não está lá no livro de vocês. Também sugiro que vocês pesquisem na internet, né? Afinal de contas, é muito. Aqui a gente vai fazer um apanhado bem geral, né? Então a cultura grega ela é bem complexa, então vale a pena fazer uma leitura mais profunda, né? Tem mais coisa aí interessante para se pesquisar pela internet. Então vamos lá para a gente poder começar a nossa discussão. Então, pensar a cultura na Grécia Antiga, pessoal, é necessariamente parte de um ponto central, que é a religião grega. Então, a vida de maneira geral, a vida cotidiana, a vida cultural na Grécia Antiga, ela está ligada às questões religiosas, a noções religiosas e a ligação religiosa que esse povo ele desenvolveu. Então, para a gente poder compreender os demais aspectos da cultura grega, é fundamental que a gente entenda como funciona, né, como era pensado, como era entendida a religião pelos gregos lá na antiguidade. Tá? Então, muita gente já ouviu falar, né, sobre a religião grega. Tem filmes, tem livros, tem jogos, né, que falam sobre a religião de maneira geral, os deuses, os heróis, né? Então, quase todo mundo já ouviu falar de Zeus, já ouviu falar de Hércules, e aí vai, né? E esses personagens fazem parte, né, daquilo que era a religião grega. É claro que ela é muito mais ampla, né, do que apenas esses personagens, mas tornou-se, né, muito conhecido, né, tornaram-se muito conhecidos esses ícones, né, vamos dizer assim, da religião grega. Então, a religião grega, gente, como, né, a maioria dos povos antigos, os gregos também eram politeístas. Como a maioria dos povos antigos, os gregos também eram politeístas, né? Quer dizer, acreditavam em vários deuses. A gente vai ter vários deuses, né, na religião grega. E esses deuses eles fazem parte, né, eles representam aspectos fundamentais da vida, né, da vida em sociedade. Os gregos a religião grega ela aparece, né, nos mais diversos aspectos da vida cotidiana. Então, os cultos, as oferendas, os sacrifícios, eles fazem parte da vida social grega, né? Não é à toa que é importante entender que a religião grega ela é bem diferente daquilo, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, no cristianismo, né? Essa ideia da crença em Deus pela salvação, porque há um paraíso, ou por medo do inferno, algo desse tipo. A religião grega ela não funciona dentro dessa lógica, né? Para os gregos, né, a religião ela é uma atividade cívica, né? Ela é um direito e ela é um dever dos cidadãos, das polis, né? Fazer parte dessa religião, né? Estar dentro desse processo. Outro fator importante é que, por exemplo, entre os gregos não há essa noção, né, de vamos dizer assim, de temor, né, aos deuses efetivamente. Né? Os gregos entendiam os deuses quase como seres humanos, né? A grande diferença é porque eles possuíam poderes e eram imortais, né? Mas de maneira geral, esses deuses eles eram cultuados de maneira bem diferente e cada cidade poderia cultuar
um deus, né? Tinha ali um seu deus preferido. Então a relação entre, entre os gregos, né, e os deuses, ela era bem diferenciada, né, do que nós entendemos hoje como Deus. Né? Então haviam vários ritos, né, vários rituais que envolviam festas, que envolviam sacrifícios, né, cerimônias que eram realizados nas polis, né, geralmente não, né, sempre vamos dizer assim, liderados pelos sacerdotes, né? Que eram responsáveis por fazer esses rituais, né? E muitas vezes esses rituais eles eram vistos como um elemento fundamental para uma situação, né? Para agradar os deuses. Então, esses rituais eles faziam parte da vida de tal forma que eles deles muitas vezes dependia a sorte humana, né? Então, assim, aquilo que acontecia dependia muitas vezes dessa realização. Então, as tempestades elas poderiam representar a ira dos deuses, os terremotos, a ira de Poseidon que batia o tridente no fundo do mar e causava o tremor na terra. Então, o mundo de maneira geral ele é explicado, né, nessa relação dos seres humanos com os deuses. Outro fator que é importante, né, entre os gregos não existia a noção de dogma, né, que é a ideia de verdades inquestionáveis. Não havia livros sagrados, como é o exemplo, se a gente pega, por exemplo, o cristianismo, né, existem verdades que são fundamentais, né, que, sei lá, que Jesus morreu e ressuscitou, isso é um dogma, né, isso é inquestionável para os cristãos. Entre os gregos essa noção de dogma ela não existe, né, então na verdade os gregos eles vão agir de acordo com aquilo que eles queriam, né? Então a forma como eles se relacionavam com os deuses e com a religião ela estava relacionada também ao seu aspecto cotidiano. Então aquilo que era desejado, aquilo que era pedido era que determinava essa relação. Também não havia um livro sagrado, né? Então o cristianismo tem a Bíblia, né? O islamismo tem o Alcorão. Então cada religião, muitas das religiões atuais elas têm livros sagrados. Os gregos não possuíam essa ideia, né, de um livro ali que continha os mandamentos, a palavra, né, dos deuses, nada disso. Para eles haviam, né, cerimônias e ritos que eram determinados pelos sacerdotes, mas não havia essa ideia, né? O que havia, né, na verdade, ali relacionada a essa ideia de livro, né, não são livros, é a mitologia, né? Então a mitologia grega ela era o conjunto, né, dos mitos, né, que possibilitavam, né, e que garantiam a compreensão do mundo, né, tanto no seu aspecto natural, então o surgimento do mundo, a forma como o mundo se comportava, como também as questões éticas, né, a educação, os valores, todo esse aspecto ele era vamos dizer assim, construído a partir dos mitos. E aí você pergunta, o que é um mito, né? O mito, pessoal, o mito ele é uma narrativa, né, que era transmitida ao longo de várias gerações e ele basicamente ele buscava explicar questões fundamentais da existência, né? Então, um mito, esses mitos na Grécia Antiga eles eram transmitidos, né? Geralmente por via oral, então eles eram contados, né? Por poetas, né? Que muitas vezes viajavam de cidade em cidade, interpretavam esses mitos de forma razoavelmente livre, né? Respeitando muitas vezes apenas elementos centrais nos mitos, e esses mitos eles eram reproduzidos, né? Então, quer dizer, você tem uma série de mitos. Né? A religião grega ela é dotada de uma quantidade bem expressiva de mitos, né? São essas histórias que vão contando ali o funcionamento do mundo, a origem das coisas, né? Questões éticas, né? Principalmente os mitos dos heróis vão tratar principalmente dessas questões educacionais, né? Éticas e de valor. Então, a religião grega, como eu falei, né? Ela é elemento central dessa vida cotidiana dos gregos. E aí a gente poderia citar aqui vários mitos, vocês podem pesquisar. O mito de Prometeus, né? Prometeus que teria criado os seres humanos e dado a eles o fogo, irando Zeus, e aí é condenado a ter o estômago comido lá por uma ave todo para sempre, né? Então é um mito, ou um mito, sei lá,
Hércules, né? O mito de Heracles, né? Que é o mito de Hércules. Você tem próprio desenvolvimento, né, dos deuses, né, como é que se deu, né, o surgimento. E aí é uma coisa interessante também, os gregos eles não têm a noção de criação, né, assim, no sentido de que para eles não foram os deuses que criaram o universo. O universo ele já existia, né, os deuses fazem parte desse universo. E aí você vai ter também, né, a revolução, a guerra contra os titãs, os deuses contra os titãs. Então você tem uma infinidade de mitos que explicam os mais diversos aspectos do mundo e da sociedade também, né? Afinal de contas, as relações éticas elas se dão também a partir disso. A relação entre deuses e humanos ela é uma coisa bem própria também da religião grega, como eu já falei anteriormente. Não há essa noção muito de temor, assim, de que é necessário fazer uma determinada coisa para não desagradar a Deus, para não ser castigado pelos deuses, né? Então, como eu falei, até porque cada polis ela vai ter ali, vamos dizer assim, um deus favorito, né? Então, por exemplo, você pega Atenas, a polis de Atenas, a deusa fundamental, já diz tudo o nome, né? É Atena, né? A deusa da sabedoria. Então, Atena, ela se torna ali um centro, né? Uma das deusas ali mais cultuadas, a protetora da cidade, claro, com certeza aquela que mais vai ser cultuada. A mesma coisa se você pensa, por exemplo, Esparta. Esparta, cidade altamente militarista, claro, o deus ali favorito, né, e mais cultuado ali em Esparta vai ser Ares, né, o deus da guerra. Então, quer dizer, você vai ter essas características. Então, não há muito essa noção de que de pecado, né, ou de castigo de Deus. O que há é que esses deuses eles agem, né, de forma muito semelhante aos seres humanos. Então, assim, os deuses eles têm raiva, eles têm inveja, eles têm ciúme. Então, não é o comportamento efetivamente dos seres humanos, né, que vai influenciar essa questão, essas ações dos deuses. Claro que aquilo que o ser humano faz, claro, pode também se chocar contra o interesse dos deuses e por isso ter consequências, né? Mas não é essa noção de moral, né? Como é o caso, por exemplo, sei lá, da religião judaico-cristã, né? Que tem uma série de preceitos morais que devem ser seguidos por todos os seguidores para que não desagrade a Deus, né? Os gregos eles não tinham muito essa noção, até porque, por exemplo, você vai ter também uma cidade que não cultua determinado Deus e aí ela passa de certa forma, né, profanar aquele Deus e tudo mais. Então é uma coisa que vai variar. Outra coisa importante é que entre os gregos existe uma noção fundamental que é o oráculo, né? O oráculo ele era vamos dizer assim, um sacerdote que era capaz de se comunicar com os deuses. Então, em várias cidades haviam oráculos e esses oráculos geralmente eles eram consultados, né, para tomada de decisões. Né? O oráculo assim, mais famoso da Grécia Antiga era o oráculo de Delfos. Né? Então, Delfos tinha ali o oráculo e lá ele era consultado principalmente para tomada de decisões, né? Entrar numa guerra ou decisões políticas locais ou mesmo decisões da vida pessoal, né? Porque teoricamente esses oráculos eles teriam contato com esses deuses e aí eles poderiam então dar conselhos mais sábios, né? Então, quer dizer, é uma forma que você tinha de entrar em contato com esses deuses, né? Então, quer dizer, dá para ver que a religião grega ela era dotada, né, de muitos aspectos próprios. Outra coisa importante para você entender é que quando a gente fala assim a religião grega, parece que todo mundo na Grécia vai cultuar da mesma forma. Isso também não é uma verdade, né? Apesar de que essa religião ela tem características muito semelhantes e os deuses eles aparecem em várias das cidades, ela novamente não era uniforme, né? Você vai ter alguns locais que cultuavam um determinado deus em específico, outros que cultuavam outro, né? Às vezes locais apareciam deuses semelhantes, outros deuses diferentes. Então, quer dizer, culturalmente havia muita semelhança, mas também haviam ali algumas noções diferenciadas. Então, de maneira geral, a religião grega ela funciona dessa forma, né? Ela funciona dentro dessa perspectiva. Na religião grega é importante destacar que existiam os deuses e os semideuses.
Se a gente fosse elencar aqui, as categorias são muitas, né? Nós temos os titãs, né? Que eram ciclopes, tinha os ciclopes, né? Tinham várias categorias, mas de maneira geral você tinha os deuses e os semideuses, né? Os deuses eram aqueles que principalmente habitavam ali o Monte Olimpo, né? Que era chamado de deuses olimpianos, né? Que é Zeus, Hera, Ares, sei lá, Poseidon, a galera que habitava ali o Monte Olimpo. E existiam os semideuses. Por quê? Porque na crença grega, né, os deuses eles poderiam se relacionar com os seres humanos, né, se transmutar em seres humanos, se transformarem, e a partir daí ter ali contato direto com os seres humanos e muitas vezes se relacionavam com os seres humanos, e dessas relações nasciam, né, os semideuses, que eram meio humanos e meio deuses. Então eles tinham a força, tinham muitas vezes os poderes, né, dos deuses, mas eram mortais. Então isso tornava eles semideuses, porque a característica fundamental dos deuses é que eles eram imortais, né? Eram poderosos e eram imortais. E os semideuses eles eram humanos. Os semideuses também eram chamados de heróis, né? Então, como eu falei, enquanto muitas vezes os deuses eles explicavam a natureza, né, o comportamento da natureza de maneira geral, os mitos que contam a história dos heróis, a história dos semideuses, muitas vezes tem uma apelação mais educativa, né, mais ética, né, de exaltação de determinados valores, como a coragem, a força, por exemplo. O mito de Heracles, né, que é Hércules na versão romana, ele era um mito muito difundido, por exemplo, em Esparta, né, porque é a história do guerreiro que valoriza a coragem, a força e tal. Então, é um aspecto, né, são valores que eram muito importantes para aquela sociedade, e aí esse mito ele é usado muitas vezes na própria educação, né, e assim, o fomento desses valores. Tá? Então existem vários deuses, né, que eu trouxe aqui alguns dos deuses só para a gente conhecer, né? Então Zeus, a gente vai ver a tabela aqui demonstrando aqui mais ou menos o que cada deus representava. Então aqui Zeus, né, mais ou menos aí uma escultura, um busto de Zeus, Deméter, Hera, Hefesto, Poseidon, segurando o tridente, né? Não está o tridente, mas está na pose. Dionísio, Atenas, Apolo, Ares, Ártemis e Afrodite, né? Então aqui seriam os deuses olimpianos, né? Aqueles que habitam ali o, o, o Olimpo, né? O Monte Olimpo, né? Que era onde ficava a morada dos deuses na concepção dos gregos. Então tá aqui, ó. Então, os principais deuses, né? Então, Zeus era deus dos céus, né? Senhor do Olimpo. Hera, deusa do casamento, parto, que é mulher de Zeus, né? Poseidon, deus dos mares. Ártemis, que era a deusa principalmente da caça, né? Da caça, da luz. Hefesto, que era o deus, né? O ferreiro dos deuses. Deus das técnicas, dos artesãos, dos artífices, né? Deméter, que é deusa do fogo e da agricultura, né? Principalmente aqui da colheita e tudo mais. Hades, deus do mundo dos mortos. Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Na mitologia grega não existe a noção maniqueísta, né? O que é isso, professor? Na mitologia grega não existe exatamente deuses do bem e deuses do mal. Não existe essa noção de dualidade, de bem e mal, propriamente dito. Todos os deuses eles têm características próprias. Alguns são ardilosos, outros são mais violentos, outros são mais, sei lá, né? Eles têm características muito humanas. Então não há essa noção de que existem os deuses do bem e os deuses do mal. Isso é uma coisa que não existe na concepção grega. Outro fator importante é que não existe a noção também de céu e inferno, de paraíso e de um local de castigo. Isso também não existe de fato, né, na religião grega. Hades muitas vezes, várias vezes na verdade, aparece como o deus do inferno. E essa é uma noção extremamente equivocada da religião grega, né? Hades não pode ser deus do inferno porque na concepção grega não existe o inferno propriamente dito como nós o entendemos, né? Para os gregos o que existe é o mundo dos mortos. O mundo dos mortos ele não é o local especificamente da punição das almas, mas o local para onde todas as almas vão, né? Então todos que morrem, independente de terem sido bons, maus ou qualquer coisa, vão necessariamente para o mundo dos mortos. E quem controla esse mundo é o Hades. Tá? Então não penso o Hades como sendo uma semelhança do que seria, sei lá, o demônio, o capeta, né? na religião cristã. E sim como um Deus que comanda
o mundo para onde todas as almas vão após a morte, né? Não é o inferno, é o local onde todas as almas vão, tá? Independente de ser bom ou mal. Afrodite, deusa da beleza, né? Beleza, fertilidade. Atena, deusa da sabedoria, né? Apolo, deus das artes, deus do céu também, né? E Ares, deus da guerra. Dionísio, deus das festas e do vinho, né? Então aqui são alguns dos deuses gregos, né? Um dos principais. Aí esse poderia ir vários, né? Cronos, né? O titã do tempo. Gaia, titã da terra. Atlas, o titã que segura, né, a terra e por aí vai. Então quer dizer, tem muitos e muitos deuses, cada um com suas características específicas. Tá? Pessoal, por hoje é só, né? De maneira bem geral, é isso. Claro que, de novo, já falei, né? A mitologia grega é bem complexa, a religião grega é muito complexa, tem muita coisa para se conhecer. Eu sugiro que vocês pesquisem alguns dos mitos, né? Alguns dos mitos gregos, procura aí. Por exemplo, como é que surgiram os deuses entre os gregos, ou como é que o mito de Prometeus, ou o mito de Aracne, né? Ou sei lá, tem vários mitos, bota aí, principais mitos gregos, vocês vão encontrar, tem muitos mitos interessantes, aí a gente tem uma noção de como os gregos pensavam, né? Afinal de contas, esses mitos eram usados para explicar o mundo, explicar como as coisas surgiam, como elas morriam, para onde elas iam, né? Como elas funcionavam. Então, era isso que a religião grega, de maneira geral, ela buscava, né? E a gente vai ver que as coisas que vêm além disso, né? As festas, os jogos, a escultura, a arte, o teatro, tudo isso também está relacionado com essa noção religiosa do mundo, tá bom? Então por isso que é muito importante a gente entender a religião grega. Então é isso, né? Então muito obrigado por assistir e até a próxima.